Paz de Cristo Jesus, mais uma vez estamos dando sequência a essa série de estudos no livro de Apocalipse e hoje eu quero tomar por base o mesmo versículo que estou usando desde o início, em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. E hoje eu quero comentar aqui sobre as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, 1 a 14. Na primeira parte da grande tribulação, os 3 anos e meio, Deus irá enviar as duas testemunhas para anunciar o evangelho do reino de Cristo durante o milênio, como está escrito em Mateus 24, 14. Este é o mesmo evangelho que João Batista pregava na primeira vinda de Cristo, há quase 2000 anos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, de São Mateus, capítulo 3, verso 2. Este não é o mesmo evangelho que pregamos no dia de hoje. E vendo desta forma, notamos que existem dois evangelhos, sendo pregados em situações diferentes, né? O evangelho da graça, de São Marcos, capítulo 16, 15, os crentes pregam a salvação através da graça de Cristo. E o evangelho do reino, de São Mateus 24, 14, as duas testemunhas irão pregar na grande tribulação. Em São Mateus 24, 14, o Senhor Jesus Cristo diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as coisas, então virá o fim. Este evangelho do reino, como já foi escrito, começou a ser pregado por João Batista, que estava preparando o caminho do Senhor. E ainda será pregado na grande tribulação pelas duas testemunhas, procurando converter o coração dos pais aos filhos, como disse Malaquias 4:6. Agora uma pergunta poderemos fazer. Se o evangelho do reino será pregado em todo mundo, quem iria pregar? Visto que só as duas testemunhas não conseguiriam fazer tudo isso. Acreditamos que as pessoas que ouvirem a mensagem das duas testemunhas também irão pregar que o reino de Cristo está próximo. E isto irá acontecer no mundo todo. E assim, aqueles que aceitarem esta palavra poderão ser mortos pelo anticristo por aceitarem o reino de Cristo e não a marca da besta. Mas aqueles que restarem da perseguição herdarão o reino de Cristo no milênio. E de acordo com as bem-aventuranças de São Mateus, capítulo 5 a 12, os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Os que choram, eles serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Há quem diga que essas duas testemunhas não são pessoas, e sim uma profecia no sentido alegórico. Mas então por que em Malaquias 4:5 diz que Deus enviará aos judeus um profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor? Alguém poderá responder que Elias já veio através de João Batista, mas o que estava sobre João Batista era o dom de Elias. Pelo contrário, acreditaremos em reencarnação de espírito, o que é impossível segundo a Bíblia. E também o Senhor Jesus afirmou que Elias, que ainda não morreu, virá primeiro para restaurar todas as coisas, São Mateus 17:11. Isto disse o Senhor depois que João morreu. Portanto, meu amigo, meu irmão em Cristo, as duas testemunhas não são alegorias e estarão a pregar o evangelho do reino de forma literal. Estas duas testemunhas, de acordo com a própria palavra, a Bíblia Sagrada e com o texto de Apocalipse, demonstra que ambas virão e veem e estão diante de Deus, pois não há outra forma de testemunhar. Se a testemunha não estiver diante da pessoa ou do fato acontecido, com isto concluímos que a identidade das duas testemunhas é de alguém que está na presença de Deus. E hoje eu quero comentar sobre algumas opiniões de autor sobre identidade destas duas testemunhas. A primeira testemunha é o profeta Elias, que alguns afirmam, né? Deus prometeu enviar o profeta Elias antes da vinda de Cristo para converter o coração dos pais, dos filhos, aos filhos, como disse Malaquias 4, 5 ou 6. Mas alguém pode dizer que esta profecia de Malaquias se refere a João Batista, mas ele não converteu o coração dos pais aos filhos, nem tampouco ordenou que não chovesse. E João Batista não era Elias, e sim o dom de Elias estava sobre João Batista. O profeta Elias foi arrebatado em vida, por isso a gente conclui que ele ainda não morreu, segundo Reis 2:11.
O profeta Elias apareceu na transfiguração de Cristo junto com Moisés, onde Elias representa a profecia do Velho Testamento, que aponta a vinda de Cristo em glória, como diz São Mateus, capítulo 17, 3. O profeta Elias fez muitos milagres que as duas testemunhas irão fazer, como retrata em 2 Reis 1, 10 e 11 e 1 Reis 17, 1. O Senhor Jesus anunciou a vinda de Elias, mesmo após da morte de João Batista, como diz São Mateus 17, 10 ao 12. E a segunda testemunha, alguns afirmam, poderia ser Enoque ou Moisés, porque há algumas bases, não base bíblica, mas um respaldo, vamos colocar assim. Moisés apareceu na transfiguração de Cristo, assim como Elias, onde Moisés representa a lei no Velho Testamento, São Mateus 17, 3. Moisés fez muitos milagres, que as duas testemunhas também farão em Êxodo 7, 20, 9, 9 e 10. Enoque, assim como Elias, também foi arrebatado e não viu a morte, Gênesis 5, 24. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, assim como Elias foi arrebatado antes do cativeiro babilônico. O motivo de apresentarmos 3 nomes é porque não queremos afirmar nada, e sim dar algo para que você, meu irmão, possa pensar, ter maiores conhecimentos sobre o assunto. Mas uma coisa a Bíblia deixa muito claro, uma das duas testemunhas que ela praticamente afirma é o profeta Elias. Algo para acreditarmos que a segunda das duas testemunhas seja Enoque e que ele ainda não morreu. Enquanto Moisés, já mesmo sabendo que ninguém viu o seu corpo, a não ser o arcanjo Miguel, dando assim contendia com o demônio, Judas, versículo 9. Então fica aqui esses 3 personagens que teríamos por base, tá? Não é uma afirmação das duas testemunhas, mas que possivelmente seria porque não experimentaram a morte, tá bom? Assim como Moisés, seu corpo não foi encontrado. Então, há muitos relatos acerca dessas duas testemunhas. Mas fica aqui para a gente pensar e refletir, tá bom? Que Deus te abençoe. Aqui é o pastor Leonardo.